Fala, galerinha! Vamos lá, dando sequência aqui aos nossos conteúdos, mais uma aula do nosso módulo 14, mais uma aula que a gente vai abordar sobre estatística. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre medidas de tendência central, que seria o cálculo da média, moda e mediana. Média é algo muito comum no nosso dia a dia escolar, tá? E aí a gente vai aprender um pouquinho mais aí sobre moda e mediana. Então, vamos lá. O que são as medidas de tendência central aqui? A estatística, a gente trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficas e tabelas, onde a gente faz análise dos dados, certo? Com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Então, a gente analisa os dados, a gente constrói gráficos, tabelas, para que a gente consiga analisar de maneira mais simples, né? Então, dentre todas as informações, podemos retirar alguns valores que representam, de algum modo, todo o conjunto. Então, esses valores são denominados de medidas de tendência central. Então, a gente vai ter aqui a média aritmética, a moda e a mediana, ok? E aí eu vou explicar o que é cada uma, vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente compreender a importância dessas medidas aqui para a gente. Então, vamos lá. O que é a média aritmética? É a média de um conjunto de valores numéricos em que se calcula a razão entre a soma dos valores e o número de observações. Por exemplo, se eu tenho lá dois números, o 2 e o 10. Como que eu calculo a média entre 2 e 10? Eu vou somar os dois valores e vou dividir por 2, que daria 12 por 2, 6. Se eu tenho lá o 1, o 5, o 3, o 8 e o 4, para calcular a média entre esses valores, eu vou somar todos. Então, 1 mais 5, mais 3, mais 8, mais 4, e vou dividir por quantos elementos eu tenho. Então, eu tenho 5 elementos, eu vou fazer uma divisão por 5. Então, aqui daria 12, 15, 20, 21 dividido por 5. O resultado dessa divisão é a minha média aritmética. Ou seja, se a gente trazer para exemplos dentro de sala de aula, a gente soma lá a nota da avaliação, a nota dos trabalhos, das TCs, entre outras notas, e a gente divide por quantas notas a gente somou. Então, isso é a nossa média aritmética. Então, um exemplinho aqui, uma contextualização. Ó. No segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias. Então, matemática, 8,5, português, 7,3, história, 7, geografia, 7,5, inglês, 9,2, espanhol, 8,4, física, 9, química, 7,2, biologia, 8, educação física, 9,5. Determine a média aritmética bimestral de João. Então, para a gente calcular a média aritmética das notas dele, nós vamos somar todas. Então, eu vou pegar lá 8,5 mais 7,3 mais 7 mais 7,5 mais 9,2 mais 8,4 mais 9 mais 7,2 mais 8 mais 9,5 e vou dividir por quantas notas ele tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou fazer a divisão por 10. Então, eu vou somar tudo que está em cima. Então, ele tem 8,5 mais 7,3 mais 7 mais 7,5 mais 9,2 mais 8,4 mais 9 mais 7,2 mais 8, mais 9,5. Totalizando, 81,6 dividido por 10. Faço a divisão por 10, ele vai ter uma média geral de 8,16, ok?
Ele tem notas maiores, ele tem notas próximas, ele tem notas menores, mas a média aritmética entre todas as notas é essa daqui, ok? Então, isso é a média aritmética. Somar os termos observados e dividir por quantos termos eu estou somando. Próximo, moda. Moda é o valor observado com maior frequência, ou seja, aquele que aparece mais vezes. Ou seja, quando a gente fala que algo está na moda, é algo que todo mundo está usando, ou a grande maioria. Tá? É algo que se aparece com maior frequência. Então, se eu tivesse lá as idades dos alunos de uma turma, então um tem 12 anos, o outro tem 11, o outro tem 12, o outro tem 10, o outro tem 13 e mais um que tem 12. Tá? Então, eu tenho 6 alunos, tá? Com idades entre 10 e 13 anos. Qual é a moda? Qual é a idade que mais aparece? Ou seja, a moda aqui nesse caso seria 12 anos. Por quê? É a idade que mais se repete. É a idade que mais aparece, que aparece com uma maior frequência, ok? Então, é isso, é muito simples. Não tenho cálculo nenhum na moda. Eu apenas vou observar o valor que tem a maior frequência, que mais aparece. Exemplozinho aqui, ó. Uma avaliação com 6 testes foi realizada com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados e apresentados em uma tabela. Observe. Número de acertos, 2. 0 acertos, 2 pessoas. 1 acerto, 5 pessoas. 2, 6. 3, 25. 4, 9. 5 acertos, 12. 6 acertos, 3 pessoas. Galerinha, vamos ficar atentos quando houver a tabelinha e tiver aqui a frequência absoluta. Se eu precisasse calcular a média aqui de acertos, eu teria que fazer o seguinte. O 0 eu teria que somar 2 vezes. O 1 eu teria que somar 5 vezes. Tá? O 2, 6 vezes. Por quê? 0 aparece 2 vezes, 1 aparece 5 vezes. Então, eu tenho que ir somando. E aí, eu dividiria por esse total aqui. Então, o que eu faria aqui para calcular a média aritmética, voltando lá, numa situação com uma tabelinha como essa? Eu iria multiplicar os valores. Então, ó, 2 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 12. 75. 4 vezes 9, 36. 60, 18. Então, eu multiplicaria todos. Eu iria somar isso aqui e dividir pela soma da frequência absoluta, tá? Porque a frequência absoluta, cada número aqui representa uma pessoa. Então, eu vou somar o valor dela uma vez e vou ter que dividir, beleza? Então, aqui, determine a moda, que é o caso do nosso exercício. Qual é o número de acertos que mais aparece? Seria, no caso, o 3. Tá? Então, a moda seria 3 acertos, que é o maior número de pessoas, que é a quantidade de acertos que o maior número de pessoas teve. Tá? Então, ó, o 0 aparece 2 vezes, 1, 5. O que aparece mais aqui é o 3, com 25 pessoas acertando 3 questões. Ok? Então, vamos lá. Mediana. Mediana é o valor que fica na posição central, ou seja, ela divide ao meio os dados observados. Metade deles tem valor menor e a outra metade valor maior que a mediana, ok? Aí vem um detalhezinho, gente, o que está aqui é muitíssimo importante. Para determinar a mediana de um conjunto de dados, é necessário primeiro construir o rol. Rol é a ordenação dos conjuntos de dados em ordem crescente ou decrescente. Então, quando a gente for calcular a mediana, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ordenar os números que nós temos em ordem crescente ou decrescente. Aí eu tenho duas situações. Quando o número de elementos for ímpar, então eu tenho aqui a problematizaçãozinha, ó. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura do grupo de alunos, considerando que os números medidos foram 1,54, 1,67, 1,50.
1,65, 1,70, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78, qual o valor da mediana da altura dos alunos? Então, eu vou pegar todas as alturas e eu vou colocar em ordem crescente. Então, aqui, ó, 1,50, certo? Depois, nós temos 1,54. Depois, nós temos aqui 1,55. Depois de 1,55, a gente vai ter 1,60. Depois, 1,65. 1,67. 1,69. Temos aqui 1,75 e temos 1,78, ok? Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos números de elementos ímpares. Quando a gente tiver números de elementos ímpares, a gente não vai fazer cálculo nenhum. A gente vai simplesmente pegar o valor que se encontra no meio da sequência. Então, ó, ficaram 4 elementos de um lado, 4 elementos do outro. Esse é o termo que se encontra exatamente no meio, tá? Então, ele vai ser a minha mediana, como estava sendo descrito aqui na teoria, ó. É o valor que fica na posição central. Então, quem está no meio da minha sequência? O 1,65. Então, ele é a minha mediana. Sem cálculos, sem fazer nada. Basta apenas pegar os valores, colocá-los em ordem crescente ou decrescente e pegar o termo que está no meio. Isso quando os elementos são ímpares, ok? No caso, eu tinha 9 elementos, 4 para um lado, 4 para o outro, o que está no meio é a minha mediana. E quando eu tiver quantidade de elementos pares? Então, ó, um professor de matemática costuma verificar a aprendizagem de seus alunos através da mediana, das notas obtidas pela turma. Considere que a turma de 2014 obteve as seguintes notas no segundo bimestre. Então, tá aqui as notas, tá? Eu tenho 10 notas. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou colocar elas em ordem crescente. Então, a menor nota está aqui, que é o 2,5. Depois, a gente tem o 3,4. Aqui, o 6,7 aparece 2 vezes. Eu vou colocá-lo 2 vezes, tá, galerinha? Depois, a gente tem o 7,5. O 7,6, 8,1, o 8,3, 8,6 e uma nota 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas. Como são elementos pares, eu não tenho o termo do meio, tá? Porque se eu pegar o meio, ele estaria aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos de um lado, 1, 2, 3, 4, 5 elementos do outro. Então, quando a quantidade for par, na verdade, a gente vai pegar 2 termos do meio, tá? Os 2 que estão no meio, e vamos calcular a média aritmética entre eles. O que seria isso? Acabamos de calcular na primeira explicação. A gente vai somar os dois. Então, 7,5 mais 7,6 e vamos dividir por 2. Então, o que a gente vai ter? 7,5 mais 7,6, que dá
15,1 dividido por 2, que nós vamos ter o resultado de 7,55. Então, a nossa mediana aqui é o 7,55, ok? Então, quando são elementos ímpares, eu pego o termo que está no meio, sem cálculo nenhum. Quando o número de elementos é par, eu vou pegar os dois que se encontram no meio, vou somá-los e dividir por 2, ou seja, eu vou calcular a média aritmética entre esses dois termos centrais, ok? Então, vamos lá. Uma problematizaçãozinha aqui para a gente, ó. O Serviço Meteorológico registrou, em algumas cidades brasileiras, as seguintes temperaturas máximas. Então, tá lá, em Manaus, 40, Teresina, 38, Curitiba, 8, Florianópolis, 8, São Paulo, 15, Cuiabá, 25, Porto Alegre, 8, Maceió, 32, Belo Horizonte, 24. Aí, vamos supor que o exercício pedisse qual é a média, moda e a mediana. Então, eu vou começar o meu cálculo aqui pela média. Tá? Então, como que eu calculo a média mesmo? Somando todo mundo e dividindo pela quantidade de elementos que eu tenho. Então, eu vou somar todos os termos. Aqui, vamos registrar todos. E vamos dividir por quantos termos nós temos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos somar tudo e dividir por 9. Então, a média vai ser igual à soma de todo mundo. Então, 40 mais 38 mais 8 mais 8 mais 15 mais 25 mais 8 mais 32 mais 24, que vai dar 198 dividido por 9, nós vamos ter uma média de 22 graus Celsius nas temperaturas aí das capitais brasileiras, ok? De algumas cidades, né, na verdade, brasileiras, ok? Se pedisse para a gente fazer, então, ó, nossa média, vou deixar registrado aqui embaixo. Então, a média é 22 graus Celsius, ok? Aí, vamos pegar que ele peça para a gente a moda. Qual é o valor que mais se repete? O valor que mais se repete aqui é quem? É o 8. O 8 aparece 3 vezes. Então, a moda é 8. E falta para a gente calcular a mediana. Então, a mediana, o que seria a mediana? A gente vai ter que colocar ele em ordem. Então, nós vamos pegar todas as temperaturas. Então, está lá 8, 8, 8, que aparece 3 vezes. Depois, nós temos o 15. Depois do 15, a gente tem o 24 e o 25. 24 e 25. 32, 38 e 40. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para calcular a mediana, quando é elementos primos, eu vou pegar o termo que está exatamente no meio. Então, aqui nós vamos ter a média 22 graus Celsius, a moda 8 graus Celsius e a mediana 20 graus Celsius, que é o valor que está exatamente no meio, ficando 4 termos para um lado, 4 termos para o outro. Ok? Então, gente, é isso. Média, somar todos os termos e dividir por quantos termos a gente está calculando. Moda, o termo que mais aparece, que mais se repete, que tem uma maior incidência. E mediana, colocar em ordem crescente ou decrescente, pegar o valor que está no meio, quando for elementos ímpares, número de elementos,
Quando for número de elementos pares, pegar os dois que estão no meio, somar e calcular a sua média, somar e dividir por 2, ok? Então, para vocês finalizarem aí, página 62 até a 65 e ATC 44. Galerinha, bom estudo a todos, valeu, até mais, gente!